Que prazer, né? Prazer é meu. Que prazer. Que Ô joia. Luiz, essas lives estão sendo boas para isso, né? Nós estamos reencontrando aí uma turma ótima, né? Que nós conhecemos há alguns anos. Às vezes a gente perde um pouco o contato, né, Robert? Mas É, é bom é, que sempre tem um reencontro. é verdade. Ô, Luiz, eu fui contemporâneo do Carlos na faculdade. Ó, nós somos contemporâneos. Eu, um pouquinho mais idoso que ele, mas pouca coisa, né? Eu estava saindo, ele estava da metade do curso para frente. Não parece não, senhor. Olha a cara É, de acabado do Carlos. não é? É a Justiça Ele, Federal. Ai, Robert, agradecer aqui, viu, sua presença, né? Nós aqui começamos aqui pelo Instituto Ágil a fazer essas lives, né, com gestão, né, demos esse nome, é que com gestão a gente evita a congestão do Poder Judiciário, a ideia é essa, né? é E interessante. nós nos encontramos aí quando estávamos, né, no curso lá de Administração Judicial no Tribunal de Justiça. Foi. Mas antes disso, eu queria que você me contasse. Você já é magistrado há quanto tempo, Robert? Eu sou magistrado há 21 anos agora, esse ano. Eu sou da turma de 2000, então eu tomei posse no ano de 2000, né? Então já são aí 21 anos de carreira, né? E você assumiu o Betim em 2009, né? Que você falou. 2009, fui promovido para Betim. Eu vim de Carangola, né? Então eu passei por algumas comarcas do interior, Patos de Minas, Açucena, Carangola e depois Betim, né? Agora no final no final, meados de 2009, eu fui promovido para Betim, né? E você já está lá então esses 12 anos, né? Sim, sim. Como é Estamos que lá era a desenvolvendo um situação? trabalho. Como é que era a situação lá quando você chegou na vara? A situação, como toda vara, né, que a gente via pelo estado de Minas Gerais, aquela situação de excesso de processos. A gente estava num prédio mais antigo e os processos se avolumavam tanto que no meu banheiro tinha processos guardados no meu banheiro de secretaria. A gente não tinha um ambiente em que não tivesse processo, né? Então, aqueles volumes enormes, processos de 12 volumes, 20 volumes, 30 volumes, lá espalhados por todos os lugares. É um lugar estreito, um lugar abafado, né, que um volume enorme de autos físicos espalhados por todo o local. A demanda crescente, né, os processos a cada ano, o acervo aumentando, aquela situação paulatina do excesso de trabalho. Os funcionários, né, apesar do bom trabalho que exercem, um trabalho eficiente, mas também aquela situação de sensação de enxugar gelo, de não ver o trabalho sendo reconhecido, não recebendo nenhum tipo de reconhecimento, e cada um trabalhando muito no seu setor sem ter a visão do todo, né? Então essa foi a visão que, aliás, era a visão, né, que hoje em dia está mudando, mas é a visão geral, né, daquela visão do enxugar gelo, aquela visão que isso aqui não adianta, eu estou encaixotando fumaça, isso aqui não vai dar certo, não adianta, eu sentencio um processo, entram 5, e era essa situação que a gente vivia, né? E aí, isso aí persistiu até quando? Porque vocês começaram, né, o curso de administração. Ele teve, né, foi quando nós nos conhecemos, assim, né? Me conta aí como é que foi esse início. Foi o que eu percebi, inclusive já teve a live com o Carlos Márcio, né, que é o meu colega de Betim, e a gente conversando sobre a situação que a gente se encontrava. A gente chegava no fórum cedo, né, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã a gente estava lá, saía do fórum às 19 horas. E quando você ia pegar os números, né, os números não correspondiam, não espelhavam aquele trabalho que a gente desenvolvia. Aquela carga horária que a gente estava despendendo no fórum, ela era desproporcional. A gente via que trabalhava demais, trabalhava muito, a secretaria trabalhando muito, os estagiários minutando muito, assessor trabalhando muito, e o resultado prático daquilo em números não se materializava, né? Então, não correspondia, era desproporcional o resultado ao esforço desempenhado, né? Eu falava com ele, a gente está igual aquela criança que não sabe nadar, cai na água, dá abraçada, não sai do lugar, né? Então tem alguma coisa errada.
E coincidiu nessa época do tribunal lançar, né, o curso, apresentar o curso que foi ministrado por você, né, pelo Luiz, um brilhantismo, inclusive, eu devo dizer aqui, né, e falando sobre administração, que negócio é esse de administração de processo, administração judicial, administração, vocês vão fazer, né? Aí nós fomos convocados também, naquela época, eu achei muito interessante, mas vamos fazer, né? Vamos experimentar, vamos ver do que se trata. Eu confesso, na verdade, que não fui com muitas esperanças, não, né? Porque a gente, durante a carreira da gente, a gente passa por muitos cursos que eles informam, mas não formam. Você tem informação. Informação, ela só gera resultado quando ela traz consigo uma formação. Você forma alguma coisa a partir daquela informação. Informação desnecessária, informação sem valor, a gente tem na internet, a gente tem no WhatsApp, a gente tem para todo lado informação. Agora, a formação mesmo, o que fazer com essa informação, que é o conhecimento, isso muitas vezes a gente não recebia, né? Então, recebemos até lá o que seria, né, o programa do curso, eu achei muito interessante, eu conheci o caso, vamos fazer e tal. E aí nós nos matriculamos lá e graças ao empenho da Escola Judicial também, de vocês, Tribunal de Justiça, o curso acabou sendo ministrado e foi um sucesso, né? Para mim foi um curso que foi um divisor de águas na minha vida, na minha carreira, entendeu? E chique, né? Agora é engraçado, né, que a gente fica muito preocupado com a aquisição do conhecimento, né? Na verdade, a gente pode dizer que a aquisição do conhecimento quando as pessoas estão aplicando, né? Estão com o conhecimento em ação, né? E eu acho que a gente conseguiu fazer isso com uma boa parte das unidades que participaram, né? Sim, foi excelente. Para você ter uma ideia, por exemplo, eu vou confessar primeiro, né, que eu até estava falando com o Carlos aqui em off, quando eles falaram que vinha um juiz federal falar para a gente, eu falei assim, juiz federal é fácil, ele tem o dobro de estagiários que eu, tem o dobro de funcionários que eu, quer dizer, esse negócio deve ser muito bom para o justiça federal, né? Para a justiça estadual, né, eu falei, esse negócio não vai funcionar aqui não, isso aqui eu tenho 3 estagiários, né, o que eu vou fazer com 3 estagiários? A prefeitura me fornece mais uns 5 ali que a gente consegue, funcionários eu tenho só 4, mais um escrivão, era um número reduzido de funcionários, né? E, novamente, eu digo, trabalhando muito, mas pouca gente. Eu pensei, esse negócio aí deve ser muito bom para a Justiça Federal. E, no decorrer do curso, é que eu fui entender, esse negócio aí de número é muito relativo, né? Então, por exemplo, a gente tem que trabalhar com o que tem, produzindo mais, gastando menos, né? Então, despendendo menos força e desenvolvendo mais trabalho, né? Isso aí foi que a gente aprendeu. Uma das coisas principais que ficaram na minha cabeça é justamente isso, a questão de você trabalhar menos e produzir mais, ou no nosso caso, trabalhar tanto quanto antes, mas produzir muito mais, espelhar, né, externar um resultado que não era compatível com aquela carga de trabalho que a gente tinha, né? Então, assim, a partir desse contato de você, foi excelente, né? O curso é enorme, o curso é grande, o curso vocês ministram é excelente, eu acho que eu só teria aqui elogios para poder ficar a live toda falando bem e citando, mas não é o que a gente tem em mente, né? Mas eu quero dizer só da minha transformação. O que aconteceu? A minha vara na comarca de Betim, por acaso, ela estava a mais atrasada de todas. Não era uma diferença muito grande, mas ela era, vamos dizer assim, a pior vara em números. Ela não era uma vara em que as pessoas não queriam que o processo caísse lá, porque tem gente que é advogado fala, não, aquela vara eu não quero, não, a minha vara não era essa. As pessoas, inclusive, gostariam que caíssem os processos na vara, não tinha nenhum problema com relação a isso. O problema era justamente o volume de serviço que estava sendo desproporcional, né? Muito serviço, muito trabalho, muito esforço para pouco resultado em números. Então, eu saí na época, inclusive a Escola Judicial, né, depois, ao final do curso, eu não sei se vocês se recordam, eu recebi o prêmio lá, né, a Quinta Vara, não eu, mas a Quinta Vara recebeu o prêmio de destaque. Foi a vara que mais melhorou, né, em números absolutos durante o período de acompanhamento do curso, né. Então, assim, para mim foi uma vitória muito grande.
a gente começar a ver o resultado do trabalho. Repito, não que não se estivesse trabalhando, continuamos trabalhando a mesma coisa, né, o mesmo ritmo, inclusive, mas a visão do trabalho, a sistemática do trabalho, o envolvimento da equipe, né, o sentido de pertencimento que a gente conseguiu trazer, né, com o projeto, com o curso, com o conhecimento, isso aí é uma coisa que realmente não tem preço, né, é uma coisa que foi uma diferença brutal, uma diferença absurda, né? Ô, Robert, você lembra se teve assim, resistência da equipe nas mudanças, se teve dificuldade, ou todo mundo abraçou a causa e foi embora? A minha vara, ela é uma vara de gente muito nova, né? Os meus colaboradores funcionários são novos. Então, eles não receberam com desconfiança a mudança, entendeu? Foram muito receptivos. Isso aí eu tenho que admitir que realmente eu não tive. Tem gente que tem mais dificuldade para poder implantar o sistema de gestão, porque as pessoas têm um pouco de dificuldade, têm resistência. Eu não tive esse tipo de resistência das pessoas dizerem, né, não, isso aqui não vai funcionar, isso aqui a gente não gosta, a gente não... No começo tem aquela sensação de estranheza, né, para saber o que é isso, que negócio que é esse aqui que a gente vai fazer. Mas logo em seguida as pessoas se adaptaram bem, a equipe entendeu, abraçou e viu que dava resultado, e nós conseguimos aí envolvimento de toda a equipe, né, de todo mundo que estava ali envolvido, todos os estagiários, o sentido de pertencimento que eu acho muito importante, né, na equipe, isso aí foi um ganho extraordinário. Então, quando o estagiário, por acaso, tinha que chegar atrasado, por acaso, até hoje, né, quando tem que faltar alguma coisa assim, ele dá milhões de explicações, explica para o escrivão, explica para mim, explica para o colega, explica para todo mundo, que ele não quer faltar, ele quer ir, ele quer trabalhar, ele quer contribuir, né? Então essa sensação de pertencimento, que não tinha antes, não que não tivesse, mas agora era muito maior, né? Isso aí também foi um ganho assim, quantitativo, não de quantidade, mas de qualidade, qualitativo muito grande para a gente, né? Isso aí é uma coisa que marca, né, as pessoas querendo trabalhar na vara em que eu estou, não por mim, mas pela vara, pela equipe, em função desse sentido de pertencimento. Nós somos a quinta vara civil de Betim, né? A equipe continua a mesma, Robert? A equipe não continua a mesma, nós tivemos algumas mudanças, e nós temos, hoje, eu estou com duas funcionárias de licença maternidade, né? Tem um desfalque na comarca, a minha vara, em função da organização judiciária, perdeu um funcionário, ou seja, em comparação com as demais varas da comarca, eu estou com os três funcionários a menos. Então, assim, a equipe está bem desfalcada, mas mesmo assim a gente continua caminhando. Se nós estivéssemos em outra situação, em outros tempos, né, provavelmente a vara teria entrado em colapso, né? Seria uma situação bem pior, mas agora a gente tem uma preparação assim, para a gente tentar exercitar o possível. É claro que não vai ser a perfeição, porque não tem um número suficiente, mas a gente consegue desenvolver um trabalho que é decente, né, que é apresentável, que a gente pode ter orgulho. Nós somos uma equipe pequena, mas a nossa equipe pequena consegue competir, vamos dizer assim, com as demais varas. A gente não fica para trás por causa disso, né? Então isso aí, para mim, é fundamental. E é muito interessante porque vai chegando mais gente, chega gente nova na equipe, mas ela pega o jeitão, né? Pega os indicadores, vocês têm usado o painel o placar de resultados, o painel de indicadores, essas coisas todas? Para quem não conhece, né, só fazendo aqui um breve comentário, a gente tem no nosso sistema de gestão, né, a gente tem a mola mestra, que eu chamo de ritual de gestão, que vocês ensinaram para a gente. O ritual de gestão, para mim, é fundamental, né? É aquela que não é uma reunião, é um ritual de gestão em que a equipe se encontra, todos são ouvidos em pé de igualdade, né? Todos são estagiário, juiz, funcionário velho, funcionário novo, todo mundo é ouvido, todo mundo opina, todo mundo fala, todo mundo dá ideia, e a partir dessas ideias a gente gera uma ata, e dessa ata a gente dá relatório na reunião seguinte, e é uma coisa mesmo de reunião, de ritual de gestão. Não é reunião, né? É um ritual de gestão, que não se confunde. Eu já fiz muita reunião, né? Chegava lá, pegava o papel e falava, gente, está ruim isso aqui, ó. Processo mais 300 dias, nós temos que resolver isso aqui, vamos lá. Aí na outra reunião, e aí, resolver? Não deu, faltou. Eu falei, não, beleza, então vamos para a próxima. Aí já na próxima já estava 450, porque já tinha 300 mais 60 do outro, né? E o negócio ia ficando assim, tumultuado.
Então, no ritual de gestão, as pessoas falam, não, tá, nós temos processos paralisados há mais de 300 dias. Qual o motivo? Vamos discutir o motivo. O que nós podemos fazer para poder resolver esse problema? Estagiário fulano de tal, o que você acha? Ele dá uma ideia, né? É aceita, a gente coloca na ata de audiência, na ata da reunião, na próxima a gente cobre e a gente resolve isso aí. Então, quer dizer, isso aí é a mola mestra do sistema. Você tem que ter toda aquela engrenagem, nós temos, né, é uma coisa que é fundamental que a gente tenha esse encontro semanal. E nesse, né, mensal, no caso, a gente fazia mensal, depois da pandemia, a gente vai até falar um pouco desse negócio de pandemia também, mas assim, nós fazíamos a reunião mensalmente, em todas as reuniões eram colocados todos os números, né? Então a gente discutia quantos processos entraram, fazíamos uma comparação, pessoal, na quinta vara entrou tantos processos, na primeira vara entrou tantos, na terceira, tá. Então, quer dizer, nós estamos na média aqui, a previsão para esse ano é mais ou menos de tantos processos. Nós temos aqui uma demanda de tantos processos paralisados há mais de não sei quantos dias. Então, como é que nós vamos resolver isso aqui? Então, esses assuntos eram discutidos com o grupo, né? E diante dessa apresentação dos números, igual você falou, né? A nossa gestão ela é transparente. Então, todos os números, expunhamos ali todas as coisas relevantes da vara, discutimos isso aí, e os números estavam sempre expostos. Então, não era como antes, que o funcionário não tinha noção de quanto entrava, de quanto despachava e de quanto saía. Não era como antes, em que o estagiário do gabinete não tinha noção do que acontecia na secretaria. Então, nós passamos de grupos que competiam, porque tem a competição gabinete versus secretaria, né? Vamos despachar tudo daqui do gabinete para poder mandar para a secretaria. Secretaria não, vamos despachar tudo daqui e mandar tudo concluso. O negócio é mandar concluso, né? Então a gente passou a ser uma equipe, e da equipe vira um time. Então é um time que joga ali, eu tenho que passar a bola redonda para o meu companheiro, que vai passar a bola redonda para o próximo, até a gente chegar na sentença, que é o objetivo final, e extinção do processo, arquivamento do processo, o encerramento do processo em última análise, né? Então, assim, essa consciência e essa noção a gente teve também no grupo, no curso, e através do ritual de gestão a gente vai aprimorando essa técnica. E a gestão à mostra é fundamental, né? Você colocar ali na parede o gráfico, quanto você entrou, quanto saiu, qual que é o nosso objetivo, qual que é a nossa meta, vamos atacar aqui, vamos atacar ali, fulano não está aqui, então quem vai assumir o serviço dele? Então essa discussão aí no ritual de gestão é fundamental, né? Ô Luiz, não sei se você vai lembrar, assim, o título dessa live de hoje é um título meio fake, né? São assim, os primeiros passos rumo a uma gestão eficiente. Que você vê que o Robert falando com tanta propriedade, né, ele já deu esses primeiros passos há muito tempo. Né? Não é à toa aqui que está todo mundo elogiando aqui o doutor Alessandro Vitor, Polialbergaria, né, pelo trabalho que ele fez. Ô Robert, e isso aí acabou que você tomou gosto pela coisa e começou a cuidar da formação de juízes e servidores no TJ, não foi isso? Sim. Para mim foi tão impactante na minha vida e no meu trabalho, né, que a gente começou a ver o resultado, né, aquela questão de você está nadando, está dentro da água, no mesmo lugar, no ambiente que você estava antes, com o mesmo esforço, só que agora você consegue deslocar nessa piscina, né, nesse mar de processo. Então, quando você começa a ver o resultado do seu trabalho, né, você sente ali uma valorização. E aí, devido aos resultados que foram alcançados e tal, e como eu sou um entusiasta, passei a ser um entusiasta do tema, a Escola Judicial acabou me convidando, né, para ser um formador, né, na escola. Então, eu faço um arremedo, né? Eu faço um plágio do curso de vocês, assim, a gente pega as ideias geniais que vocês passaram para a gente e a gente tenta. O curso tem quanto tempo? Eu acho que foram quantos meses? Foram 4 meses? Não foram 4 meses de curso, não foi isso? 7 meses. 7 meses. Isso, não, exatamente, foram 7. Porque teve intervalo, acho que final de ano, a gente teve uma paralisação, então quer dizer, uns 6 meses assim direto, uns 6 meses de curso, né? Então eu tento condensar isso tudo, se é possível, né, em 40 minutos, 1 hora. Então vejam que é um esforço hercúleo, né? Uma coisa que a gente dá uma noção. Mas assim, eu fiquei tão impactado, gostei tanto da matéria, achei tão interessante e me mostrei tão entusiasta que o tribunal acabou me convidando, a Escola Judicial especificamente,
para poder falar do tema, para poder incentivar os alunos que estão entrando, né, os alunos da Escola Judicial que são juízes, né, porque eu falo para os meus alunos lá, os meus colegas juízes que estão entrando, né, para poder se aliar, a poder ficar perto do juiz que é vibrante, do juiz que quer fazer, do juiz... Não fica perto daquele que está querendo, isso aqui não vai dar certo, isso não presta, Tribunal de Justiça isso, Tribunal de Justiça aquilo. Não, deixa essa pessoa no canto dela e vai viver a sua vida, vai ser feliz, vai trabalhar, porque eu acho que a magistratura é um ministério, assim, é um sacerdócio, né? Você não vai ficar rico sendo magistrado, né? Isso aí não dá riqueza a ninguém. Se a pessoa pensa em fazer concurso para juiz para ficar rico, pode desistir, fazer outra coisa da vida. Mas a satisfação de você ter um trabalho bem feito, eu acho que a minha satisfação é tão grande que acaba contagiando essas pessoas aí que veem no meu comportamento uma forma de contagiar os outros também, né? Ou seja, nós somos uma doença contagiosa, no bom sentido, né? E você está falando aí nessa formação, Robert, o que você, por exemplo, coisas, até para a gente pegar, que acaba de ser, o conhecimento é isso, né? A gente nunca perde, né? A gente não empresta conhecimento. O conhecimento a gente dá para uma pessoa e nós não ficamos diminuídos, né? Continuamos com aquele conhecimento. É a coisa mais importante que tem hoje em dia, né? Para se trocar, intercambiar. O que você tem, assim, dicas boas de gestão nesses 40 minutos, 1 hora aí, que você fala para a turma, simplifica? O que você, os aspectos que você mais foca? Muito bem. Eu sempre falo o seguinte, que a gestão de processos e gestão de pessoas, que na verdade a gente não tratava, né, de gestão de processos, a gente tratava de gestão de autos. No entanto, a gente fala de ter gestão de autos, fica meio estranho, a gente acabou falando de gestão de processos, que não é, né, a engenharia de processos, não é nada disso, é mesmo você tratar dos seus autos físicos ou autos de papel propriamente dito, né? Então a gente trabalha muito a gestão de processos e pessoas, né? Então aquela importância de colocar a pessoa certa no lugar certo, isso aí é um ponto que eu sempre bato, pessoa certa no lugar certo. Eu estava até contando a experiência aqui para o Carlos, Luiz, que a gente tinha uma estagiária, a dona Carmélia, né? A dona Carmélia é uma senhora né? Uma pessoa com perto dos seus 60 anos de idade, uma senhora. E ela estagiava no fórum e acabou não se adaptando nos setores do fórum, né? E o contrato ia ser rescindido, porque ela não adaptou e tal. Estava difícil a adaptação dela nos setores, ela não se dava bem. Ela não conseguia alcançar aquela, vamos dizer assim, objetivo que era proposto para ela naquele setor. Então eu falei, vamos mandar embora, né? Eu era diretor do fórum. Aí um dia chegou alguém na minha sala e falou assim, a dona Carmélia está querendo falar com você. Eu falei, Carmélia? Quem que é Carmélia? Não, estagiária. Eu falei, não, manda entrar. Aí entra a dona Carmélia e falou assim, eu queria pedir clemência. Meu coração gelou, né? Uma senhora pedindo clemência, falou, meu marido tem problema, minha filha tem problema, o sonho da minha vida é formar em direito, não sei o que tem, tal. Eu queria não perder essa oportunidade. Eu falei, não, perfeitamente, vamos ver. Entrei em contato com o setor, falei assim, você me empresta a dona Carmélia? Aí o setor me empresta. Peguei a dona Carmélia emprestada e coloquei na quinta vara. A dona Carmélia, ela foi a melhor juntadora, vamos chamar assim, de petição que eu já tive durante esses 20 anos de magistratura. Ela, para você ter uma ideia, ela comprou uma vassourinha e uma pazinha, ela pegava as petições físicas, tirava o grampo, localizava o processo, colocava a petição no processo, numerava, depois, no final do expediente, ela varria lá o lugarzinho dela, rasgava o que não precisava ali e deixava o ambiente limpo, né? Então, assim, meus problemas de juntada, que eram os problemas mais graves que tem em secretaria, acabaram, não tinha, né? Porque a dona Carmélia assumiu o local de estar ali fazendo aquela atividade que ninguém queria, né? E acabou sendo a melhor juntadora de processo de petição que eu já tive durante esses 20 anos. Então, quer dizer, a importância de você alocar a pessoa no lugar em que ela tem talento, né? Então, eu tive uma experiência de uma vez, uma certa estagiária, que ela escrevia, mas ela não conseguia transmitir exatamente a ideia dela para o papel. Ela tinha um problema de escrita. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos pensar em outra coisa. Pessoa extremamente organizada, muito organizada e ágil. Então, o que ela ficou fazendo? Ela organizava o gabinete
E tem um negócio lá no PJE, né, que chama agrupadores. É aquela coisa que ninguém quer fazer, né? Essa menina deixava os agrupadores zerados toda semana. Então, aquela coisa, aquele negócio de saber para onde vai o processo, ela pegava aquela caixa e toda semana destrinchava a caixa, uma coisa que eu não conseguia que ninguém fizesse. Então, quer dizer, ela não serviu para aquele ponto específico em que estava antes, mas nós achamos a posição para ela e foi, assim, brilhante, a pessoa que naquela posição brilhou, né? Então, a gente tem que entender que cada pessoa, né, é um universo diferente e tem, né, a sua potencialidade revelada a partir de uma oportunidade, né? Então, esses são exemplos assim, de gestão de pessoas, colocar a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo, né? Então, isso aí é muito importante para gerir os seus processos, né? E também a questão da gestão. A gente não tem noção do impacto que você colocar a pessoa certa no lugar certo tem para as pessoas que convivem com essa pessoa, para a autoestima dessa pessoa, para a qualidade de vida dela, da família, dos filhos, etc. Né? A gente não tem noção do impacto que isso trouxe, né? Eu vejo só pela noção ou pelo sentimento de pertencimento que essa pessoa passa a ter. Primeiro ela passa a ter orgulho de trabalhar onde ela está trabalhando, né? Isso aí, para mim, já é um passo que, se eu faço uma coisa com orgulho, eu vou fazer bem. Eu vou procurar fazer bem. Eu vou me empenhar cada vez mais. Então, essas pessoas, quando colocadas no lugar certo, elas dão de si, dão o coração mesmo e se debruçam sobre aquilo e fazem bem, né? Então, você saber colocar a pessoa certa no lugar certo. Eu teria outros exemplos aqui, mas a gente não tem tempo para falar de muita coisa, né? Porque nós temos um tempo limitado. Outra coisa são dicas simples que a gente no nosso dia a dia, que a gente vai vendo, coisas para simplificar a nossa rotina, coisas que aparentemente são muito bobas, mas quando você vai cronometrar, quando você vai medir, quando você vai pesar aquilo ali, faz uma diferença enorme, né? Por exemplo, um exemplo muito bobo que a gente faz é o cronograma de atos no início do processo. Então, na audiência de conciliação, a gente já fixa ali um cronograma de atos, já faz uma transação processual lá, um acordo processual, e fala, ó, estamos aqui hoje, não tem acordo? Não tem acordo. Então é o seguinte, hoje está se abrindo o prazo para contestação, você vai ter 15 dias para contestação, vai ter até esse dia X, está aqui o dia marcado. Desse dia, até 10 dias depois, 15 dias depois, conforme a situação, 15 dias depois, vai ser o prazo de impugnação. Então vai começar aqui e terminar aqui. Terminou a impugnação, os senhores vão especificar provas. Então vai ser desse dia tanto até o dia tanto especificação de provas. Então, quer dizer, imagina, veja a quantidade de atos que a secretaria deixou de praticar em função de uma audiência bem realizada. Então não precisa intimar novamente para contestação, não precisa intimar novamente para impugnação, não precisa intimar novamente para especificação de provas, né? Então o processo já retorna só mesmo para o despacho saneador, se for o caso. Então é uma coisa que a gente ganha um tempo absurdo, porque você multiplica a quantidade de atos, aí só aí seriam 3 atos por processo que a secretaria teria que cumprir. Ah, mas é processo eletrônico, você dá um clique. Dá um clique é uma coisa. Agora, você dá 5.000 cliques, é outra coisa, né? Não, fora, então, assim, fora a economia de tempo, porque que seja um clique, mas cada ato desse demanda análise, demanda consideração, não é um clique. Exatamente. Por trás desse um clique tem muito trabalho. Exatamente. Você tem um tempo perdido, você tem que analisar o processo para saber em que pé que está, o que foi que aconteceu. Então, é um negócio que demanda realmente um tempo grande. Então, isso aí já economiza um tempo fora do comum, né? Isso aí a gente faz outras coisas. E essa boa prática, você chegou a compartilhar com outras varas cíveis aí da comarca, de outras comarcas? Você tem compartilhado essa boa prática? Sim, sim. Inclusive, essa boa prática, ela foi até proposta, vamos dizer assim, pelo juiz da primeira vara, o Adalberto. Ele que sistematizou a gente tinha essa ideia, né, de fazer esse cronograma de atos, mas a sistematização foi feita por um colega. Ele falou, não, vamos fazer aqui, ele montou o termo de audiência e a nossa comarca compartilha, porque o nosso Sejusc aplica esse cronograma de atos. Então, todas as varas da comarca é a gestão de conhecimento, né? A gente tem que gerir o conhecimento para poder também transmitir, tem que
produzir um resultado. Então, todas as varas da comarca utilizam-se do cronograma de atos, né? Então, e além disso, a gente divulga para o estado inteiro. Quando tem um encontro, então a gente fala, ó, tem um cronograma de atos, isso aí adianta, porque economiza os atos da secretaria e tal. No juizado especial, por exemplo, você vai fazer audiência. Chegou na audiência, não tem conciliação, não tem prova vai ser produzida em audiência de instrução, colhe a contestação, dá prazo para impugnação se achar interessante, não tem necessidade, mas se quiser dar um prazo para acontecer um contraditório, você dá um prazo de 10 dias para a pessoa manifestar, volta o processo para a sentença. Então você não tem que marcar uma audiência de instrução para poder a pessoa vir apresentar a contestação, para depois ver se tem outro acordo, para voltar para casa e pronto. Então você economizou uma audiência e uma série de atos da secretaria. A secretaria não tem que intimar, não tem que fazer uma série de coisas que deveria fazer se não tivesse essa prévia combinação, né? Então são coisas aparentemente simples, mas que economizam uma série de atos da secretaria, porque enquanto a secretaria está fazendo um ato desnecessário, ela poderia estar fazendo atos necessários, né? Então é o que eu digo, né? A gente fazia, o que a gente fazia? A gente trabalhava muito e a produção não era tão grande, porque uma série de atos que nós fazíamos eram desnecessários e a gente tinha muito retrabalho, né? A questão do retrabalho também a gente bate muito, ó, vamos fazer certo uma vez para não ter que fazer de novo. Porque se você faz uma coisa que não está certa, você vai ter que fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque a coisa não anda, não funciona, né? Então, assim, esse é um exemplo que a gente dá do cronograma de atos, é um exemplo simples. Outro exemplo também muito simples, né, que é colocar as pessoas que estão fazendo o mesmo trabalho próximos, né? Então, nós temos lá eu tenho um assessor. Então, perto do assessor, eu coloco aquelas pessoas que vão ser ajudadas por ele. Na outra sala, eu tenho outro funcionário, então aquelas pessoas vão ficar ali e vão ser ajudadas por ele. Agora, ali nós temos que colocar naquela sala os equipamentos necessários, papel, o mobiliário eficiente, o conforto, água com ventilador, ar-condicionado, seja lá o que for, para dar um conforto térmico, porque tudo isso impacta diretamente na produtividade, né? De vez em quando a gente chega na secretaria, tá com um zum, o que está acontecendo? Não, o ar-condicionado quebrou. Quando o ar-condicionado quebra, o nível de conversa que estava aqui vai lá para cima. Por quê? A pessoa fica incomodada, né? A pessoa fica desconfortável, e fica aquela sensação de desconforto, e reclama alguma coisa. Então, quer dizer, tudo isso faz parte da qualidade do serviço, que faz parte, que impacta diretamente na produtividade. Até aquilo que você imagina que não vai impacta, né? Então a gente tem que estar atento para isso também. E quando a gente fala em primeiros passos, por que eu até sugeri, né? Falei assim, mas primeiros passos é porque eu entendo que a gestão, ela nunca para, né? Ela não tem um tempo que você fala, não, já sei tudo de gestão, pronto, agora já posso sair correndo. Não, é aquela situação que você está sempre aprendendo, sempre refazendo. O que deu certo hoje, amanhã não vai dar certo. O que deu muito errado hoje, amanhã funciona. Né? O que vai dar certo na 5ª Vara Civil de Betim não vai dar certo na Vara Federal, que o Carlos é juiz, não adianta. Né? Então, cada um tem que ter um termômetro para poder medir até a sua equipe, o seu trabalho, né? A sua matéria. Outra coisa que a gente tem que fazer, que eu digo sempre para as pessoas que eu aprendi também no curso, é conhecer o acervo. Né? O que compõe o meu acervo? Então, essa é uma dica que eu dou para as pessoas. O que compõe seu acervo? O que você tem de muito? Né? Separa isso e faz uma via rápida. Esse aqui eu vou marcar no PJE, esse processo de uso capião aqui que não tem contestação, eu vou julgar em 3 meses, né? Hipoteticamente. Né? Então, quer dizer, uma situação que não tem manifestação do Ministério Público, não tem contestação, citou todo mundo, pronto, eu não preciso mais de 90 dias para julgar o uso capião. Né? E de vez em quando você viu o uso capião demorando 10 anos, 15 anos, 20 anos, a gente não entendia muito bem porque na minha vara tinha processo de 5 anos. Depois eu fui pegar aquilo e fui entender por que esse processo está 5 anos na minha vara e não tem uma sentença. Né? Eu não consegui entender por que estava tanto tempo rodando ali. Né? E a gente o juiz tem que assumir a presidência do processo e fazer com que ele ande para frente, né? Evitar atos inúteis e rumo à decisão, à sentença. A parte, ela não quer necessariamente uma decisão favorável, ela quer uma decisão. Porque com essa decisão, ela cumpre ou então ela recorre. Né? A decisão ela tem que ser de preferência rápida
para que a pessoa possa efetivamente depois exercer aí a possibilidade do segundo grau de jurisdição, né? Então são dicas que a gente passa para as pessoas, né? Ô, Robert, você falou muito aí, falou, não, o pessoal para trabalhar junto, a gente tem que colocar, dar condições e tal, mas isso é um passado, né? Porque depois dessa pandemia aí acabou que impactou muito, né? Eu estava vendo um estudo que foi feito com varas do trabalho aqui no Brasil. Um estudo até em inglês foi publicado, né? Um estudo técnico muito interessante. Falou, tipo assim, a partir de março, né? Acho que quando teve a pandemia até outubro, a produtividade das varas do trabalho analisadas, né, foi quase que o país inteiro. Caiu assim, 60%, 70%. Foi. Então, assim, né, a gente fala, não, nós estamos sendo produtivos no home office e tal, ok, mas né, estamos ainda nos adaptando. Né? Você, nessa época, era diretor do foro. Que desafios que você teve aí? Como é que você está fazendo para superar isso? Quais são os caminhos? Bom, como você falou, era diretor do foro. E no começo, a gente teve muito problema com relação ao medo, né, do Covid. A pessoa tinha lá tinha Covid, ou alguém da família tinha, ficava impactado, a gente não sabia o que ia fazer e tal, e ficava que eu vou trabalhar, não vou trabalhar, tenho que desinfetar minha vara, não tenho que desinfetar minha vara, como é que faz? Aí o Tribunal de Justiça foi lançando os protocolos, né, de segurança, de higiene, nós fomos adaptando, e esse período, né, de inicial da pandemia, ele realmente, na minha vara, foi muito impactante, né? A gente tinha uma funcionária já estava grávida, né? Então a minha preocupação com ela era enorme, porque grávida, eu sei que não tem CID, gravidez não é doença, mas a gente fica preocupado com a mulher grávida, né? Porque a gente não sabe quais são as consequências de uma pessoa que esteja grávida e que contraia um coronavírus. Então a gente ficava muito preocupado com isso. Então, nas primeiras semanas, a gente teve muitos chamados, as pessoas ligavam, minha estagiária teve Covid, trabalhou aqui, menos e a gente acalmando, né, gerindo a crise, não, vamos ver, tem contato com o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça passa orientação, a gente passa orientação para as pessoas, e a gente foi driblando aí essa parte mais, vamos dizer assim, mais pesada, que foi o começo. Não que hoje em dia esteja leve, né, uma doença grave, uma doença que pode, né, levar ao óbito, a gente está muito preocupado com ela, mas hoje em dia a gente está sabendo lidar um pouco mais com a situação. A perda realmente, né, de produtividade, eu sinto que foi grande, né, nós tivemos aí uma perda grande, porque, primeiro, a gente deixa de fazer aquele ritual de gestão presencial, a gente deixou de fazer aquele ritual de gestão presencial. Nós fizemos por videoconferência, mas não foi no primeiro momento a mesma coisa, né? Porque as dificuldades são grandes, as ferramentas que nós temos para trabalhar em casa ainda não são eficientes, a gente tem dificuldade de acesso ao PJE, a Secretaria não pode imprimir o material, os papéis, os documentos em casa. Então, assim, a gente sentiu esse baque. E eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa muito otimista, e eu sempre ficava assim, não, mês que vem, trimestre que vem, semestre que vem, agora já ano que vem. Então, assim, o meu otimismo com relação a isso já virou realismo. Então, não, nunca mais as relações de trabalho serão as mesmas, né? Nunca mais nós teremos a mesma situação de trabalho. Então agora, um ano depois da pandemia, nós estamos fazendo uma readaptação. Agora sim nós estamos nos adaptando à nova realidade, né? Porque a gente estava contando, não, isso aí daqui a pouco a vacina vem, só que a vacina não veio, então a situação foi complicada. E realmente a produtividade caiu bastante. Agora, em Minas Gerais nós tivemos uma situação interessante, porque nós tivemos presidentes visionários, né, que vislumbraram no PJE a possibilidade dessa democratização da justiça e acesso de todos. Se nós não tivéssemos instalado o PJE no Estado de Minas Gerais, teria sido um caos, porque sem o processo digital, nós teríamos que fazer o processo físico. E o processo físico, a gente não tinha como, não tinha acesso aos fóruns, não tinha como você receber as pessoas, a videoconferência, a audiência por vídeo só veio depois, estava sendo proibido mesmo a realização de audiência semipresencial, os fóruns estavam fechados.
Então, se nós não tivéssemos o PJE no estado de Minas Gerais, nós realmente teríamos chegado a um caos. Então, isso aí realmente são homens, os nossos presidentes anteriores aí foram visionários e realmente instalaram aí no peito e na raça, colocaram o PJE no estado de Minas Gerais em todo, apesar das reclamações, dos defeitos, ainda tem problemas, mas foi uma evolução, né? Eu acho que nós evoluímos aí nesse ano, pelo menos uns 5 anos de evolução nós tivemos em função dessa pandemia, o próprio home office, a questão da audiência por videoconferência, a citação por WhatsApp, a intimação por WhatsApp, por ferramentas outras tantas que nós tivemos aí utilizando. Então isso aí foi um ganho muito grande. E na gestão, na direção do foro, a gente fica mais gerindo crise, né? Gerindo ali, tentando resolver, tem as assistentes sociais, não podem fazer o atendimento fora, então não vão fazer. Tem o motorista, como é que nós vamos resolver? Então vamos fazer uma escala. Então a gente vai trabalhando essa questão do que a gente chama de RH, né? Desse RH, para tentar gerir essa crise que é complexa, e as pessoas têm esse temor, e para não gerar também uma situação de pânico no nosso grupo, né? Então foi um período pesado, agora está mais leve um pouco, as coisas estão caminhando, estão voltando, a vacina está chegando, então a gente está sentindo uma melhora, né? Mas eu senti o impacto dessa Covid foi realmente grande, né? E agora nós estamos com um plano, a Quinta Vara está com um plano de reestruturação, para a gente poder voltar, que a gente agora sabe que não temos 2 funcionárias, falta mais um funcionário. Então, com base nisso, nós estamos montando um plano agora de enfrentamento para os próximos semestres, né? Então, nesses 2 semestres, a gente vai fazer um planejamento de enfrentamento dos 2 próximos semestres, para a gente poder levar isso aí a bom termo, né? Então, a gestão de pessoas, se você não fizer uma boa gestão de pessoas, a sua gestão de processo também fica prejudicada. Isso aí é uma verdade, né? Robert, sua vara, você faz muita audiência, como é que é? Tem essa demanda? Não, a vara civil está fazendo pouca audiência. A gente tem, comparado com a vara de família, por exemplo, a gente tem um número menor de audiências, né? Mas a gente tem um grande número de audiências, né? Então a gente perdeu certas competências. O uso capião, que em Betim, por exemplo, é uma matéria muito recorrente, nós perdemos, tem uma vara específica agora especializada para isso, mas mesmo assim a gente tem um grande número de audiências. Então a gente está fazendo por videoconferência, né? Estamos fazendo as intimações e a coisa está fluindo muito bem. No começo foi bem difícil, as pessoas não estavam acostumadas, então você conseguia a conexão, no meio da audiência caía a conexão, aí a pessoa reconectava, o som estava ruim, a imagem estava ruim, eu falava, desliga a câmera, porque se você desligar a câmera, eu não vou te ver, mas vou te ouvir, né? Então hoje em dia a coisa está melhorando, as pessoas estão investindo no equipamento melhor, né, na internet melhor, então a gente consegue hoje em dia fazer uma audiência de uma maneira minimamente confortável. Os presídios eu tenho competência criminal também, porque eu substituo em outra comarca, eu sou cooperador em outra comarca, e os presídios, eles estão instalando agora, também instalaram já a videoconferência, então você consegue fazer audiência de custódia por videoconferência. Então são adaptações que agora, depois de um ano da pandemia, que elas estão realmente sendo levadas a efeito, estão começando a funcionar, né? Então isso aí também impacta no nosso serviço, né? A gente vê aí que a gente precisa enxergar essa mudança e fazer essas alterações que estão sendo pedidas agora, nesse momento, né? Olha só, a sua equipe está, né, obviamente, com pessoas em licença e tal, então eu não sei se você está conseguindo baixar seu acervo, e também por falta de audiência, né, audiências que deve ter amontoado, né, deve ter uma pilha aí de audiências esperando e tal, mas você consegue recordar mais ou menos, Robert, como é que estava o seu acervo no início, né, logo no início que você entrou no curso da gestão, para onde foi e onde está hoje? Ah, consigo, né? Porque coisa ruim a gente lembra, né? Eu lembro bem o seguinte, quando a gente começou o curso, meu acervo estava por volta de 12 mil processos, mais ou menos, né? 12 mil que a gente tinha, 11 mil e lá vai para fumaça, então eram 11 mil processos.
Então, no final de 6 meses, eu já tinha eliminado 2.000 processos. No final de 6 meses, que a gente começou com as ferramentas de gestão, a gente deu baixa, né, eliminou 2.000 processos em 6 meses. Porque o que acontecia? Por exemplo, a gente não estava muito preocupado com baixa, né, porque eu quero sentenciar. A secretaria que tem que cumprir. O processo ficava lá numa pilha, esperando, aguardando baixa. Aguarda baixa, está lá para baixar, né? Só que isso estava contando no meu acervo. Então não estava constando que eu estava trabalhando, estava constando que o processo estava lá, aguardando arquivamento. Então, assim, nós fizemos uma caça, né, uma cata, vamos catar tudo que dá para baixar, para espelhar a realidade, né? E então, assim, num tapa, nós eliminamos 2.000 processos. E já foi uma coisa extraordinária, né? Então caiu de 12.000 para 10.000. Então nós já ficamos ali, juntamente com as demais varas, né, numa situação muito equiparada. Depois nós conseguimos reduzir, né, nesse sistema, nós caímos para 7.000 processos em 1 ano e pouco. Então, lembrando que a distribuição continua ativa, né? Nós baixamos 2.000, não quer dizer que não entraram processos, quer dizer que nós conseguimos baixar, apesar da entrada, quer dizer, eu me expressei errado, nós diminuímos o acervo em 2.000, ou seja, nós baixamos mais de 2.000 processos, porque os processos continuaram entrando e mesmo assim o nosso acervo diminuiu em 2.000 processos em 6 meses, né? Depois disso, em 1 ano, nós caímos de 12.000 processos para 7.000 processos, mais ou menos assim, em torno de 8.000 processos. Depois nós tivemos perto de 7.000 e poucos processos, então caímos de 12.000 para 7.000 e pouco. Depois nós tivemos o PJE foi uma situação em que nós tivemos uma redução de processos distribuídos, porque, como você sabe, o processo ele passou a ser um processo muito sincrético, né? Então você não tinha mais uma ação, me fugiu, uma ação cautelar que é distribuída de forma autônoma, uma impugnação, uma exceção de competência que é distribuída de forma autônoma, é tudo resolvido no processo. Então o número de processos distribuídos também deu uma reduzida em função disso, né? E posteriormente nós perdemos um pouco mais de competências, nós perdemos aí competências porque foram instaladas uma vara com competência relativa à matéria de registro público, relativa ao uso capião, e também alguma matéria comercial também, né, que hoje em dia seria empresarial. Então, depois disso, nós mantivemos aí nosso acervo estável em 7.000 processos, mais ou menos. Então, nós estamos mantendo aí um acervo de 7.000 processos, aproximadamente, batendo essa meta, 7, 8.000 processos, mais ou menos. O que acontece? O ritmo de baixas diminuiu, porque, como você disse, a gente acaba preparando menos processos para a sentença, porque o processo que precisa de audiência, enquanto não tiver audiência, ele não vai ser baixado, não vai ser sentenciado. Enquanto isso, os processos estão sendo distribuídos, estão chegando. Então, nós temos agora realmente uma gordura. Então, nos próximos meses, quando nós tivermos aí, por isso que é a importância de pensar nisso previamente, né? Nos próximos meses, quando nós tivermos aí a vacina, as pessoas já puderem ir ao fórum e resolver os problemas assim presencial de forma mais próxima, aí sim nós vamos planejar o que nós vamos fazer. Então, nós vamos queimar essa gordura que está aí aparentemente atrapalhando o nosso acervo, né? Não, aparentemente não, está pesando no acervo. Então a gente tem o planejamento agora de o que fazer depois da pandemia, né? Então nós vamos pegar agora e vamos destrinchar. A primeira coisa que nós vamos fazer é manter a audiência virtual. Então todas as audiências da Quinta Vara poderão ser feitas de maneira virtual. Então nós vamos continuar, nós vamos manter a audiência virtual, porque é uma maneira de você ganhar tempo, né? Elas são gravadas, são disponibilizadas para as partes depois, e você ganha uma enormidade de tempo. Eu já gravava as minhas audiências muito antes do Tribunal de Justiça permitir essa possibilidade por meio de portaria, regulamentação. A gente fez uma portaria, mandou para a Corregedoria, a Corregedoria achou por bem concordar, deu o parecer positivo e nós instalamos. E nós, juízes de Betim, eu, o Caso Márcio, na época da Alberto, que foram os primeiros,
nós instalamos no nosso próprio bolso, microfone, câmera, o programa, nós pegamos o tribunal instalou para a gente, porque não pode, na máquina não pode ser colocado. Então, tudo isso para qualidade de serviço, né? Então, a gente fez investimento em qualidade de vida, né? Então, a gente consegue fazer uma audiência que o que gastaríamos 2 horas para fazer, 3 horas para fazer, a gente faz em 40, 50 minutos. Né? Uma que gastaria 1 hora, a gente faz em 25, 30 minutos. Então, é uma coisa assim, que o volume que você ganha com isso é impressionante, né? E o teletrabalho, Robert, vai manter? Qual que é o plano assim? O teletrabalho, eu vejo sobre 2 aspectos, né? O primeiro aspecto do teletrabalho, que é negativo, é que ele tira do grupo a capacidade de comunicação, de interação presencial, né? O brasileiro, ele é muito do toque, ele é muito da presença, ele é muito do olho no olho, do físico, né? Nós somos um povo caloroso. Então, essa questão da gente estar junto, reunir junto, aí no ritual de gestão a gente come um salgadinho junto, toma um refrigerante junto, conversa, ri, isso aí faz falta para a gente, né? Então, isso é necessário, a gente tem que ter esse encontro, né? Por outro lado, a gente percebe que o teletrabalho, ele, se bem empregado, se a equipe ela está realmente focada, ele consegue render bastante, porque, por exemplo, ele não tem o tempo de deslocamento, ele não tem o tempo, né, de estacionar o carro, desce do carro, sobe no fórum, desce no fórum, almoça no fórum. Então, assim, isso aí é um ganho de tempo. Então, eu penso que o tribunal poderá, no futuro, né, se o tribunal permitir, a gente fazer um sistema misto, em que a pessoa trabalhe no fórum 3 ou 4 vezes por semana e trabalhe em casa 1 ou 2 vezes por semana. Então, até como maneira de você arejar também o ambiente, ter aquela situação de mais agilidade ali, porque você tem a possibilidade, hoje eu vou usar a impressora, então eu sei que a impressora é minha, não vai ter mais ninguém imprimindo, então eu posso trabalhar o quanto que eu quiser nessa impressora, que não vai ter problema, né? Então eu penso que para o futuro, a gente vai ter uma situação dessa, né? A gente tendo ali alguns dias de home office, poucos que não, eu acho que a gente não, eu não gosto muito de trabalhar o tempo todo em home office, eu acho que eu preciso estar no fórum, eu preciso estar com a minha equipe, eu preciso estar com eles, olho no olho. A gente dá conselho para os estagiários, reúne, a gente faz reunião com os estagiários, conversa com eles, fala do futuro, onde é que você quer estar daqui a 5 anos, o que você quer fazer da sua vida, né? Então, como é que vai ser, o que você está pensando, que investimento de vida você está fazendo, né? Porque o estagiário, como todo jovem, primeiro que ele pensa que ele é imortal, primeiro ponto, né? Segundo, pensa que não vai ter dificuldade nenhuma na vida, porque aquilo ali, aquele momento que ele está vivendo, está tranquilo. E ele acaba não se planejando para o futuro. Então a gente, vamos pensar aqui no futuro, e aí, o que vocês vão fazer, como é que vai ser a vida de vocês, tal. Você vai estudar, não vai estudar, vai advogar, né? Então, assim, uma coisa o estagiário é milionário do tempo, né? Milionário do tempo, exatamente, né? E eu falo para as pessoas, o Carlos vai entender o que eu estou falando, a gente está investindo nos nossos estagiários para ser os juízes do futuro. Porque se você não tiver uma pessoa que é comprometida, que entende o mistério que é aquilo ali, o sacerdócio que é, se alguém, vamos chamar de mercenário, uma pessoa que vê somente a magistratura como uma fonte de renda, se a gente tiver uma magistratura formada só de pessoas que têm visão de que vão ganhar bem por serem juízes, o que também não é uma visão equivocada, paga-se bem, é um salário razoável, né? Mas se você tiver pessoas que estão interessadas só no dinheiro e não tiverem esse amor na profissão, o amor que estão fazendo, ciência do que estão fazendo, objetivo na vida, a magistratura, como toda instituição, ela tende a desaparecer, né? Você vai ter uma instituição desacreditada. Então você precisa de pessoas que amam o que fazem, que amam fazer o que fazem, e os nossos estagiários são as pessoas que veem a gente gostando do que faz e quer fazer uma coisa parecida, né? Então, é uma sorte. É uma sorte para o estagiário ou estagiária entrar numa vara com o mestre, né? Com um mestre desses, não? Isso é uma super sorte, não é não? E isso funciona, viu? O estagiário acho que vê o exemplo, toma como referência e corre atrás. Sim. Eu tenho percebido isso aí, entendeu? As pessoas dizendo, não só da minha pessoa, mas também de outras pessoas, de outros juízes também que eu considero modelo, que são modelo para os estagiários, né? Porque tem gente que não... Tem gente de todo tipo. Eu não estou falando que uma pessoa é melhor que a outra em função disso.
mas tem aquela pessoa que é mais empática, tem aquela pessoa que é mais simpática e tem aquela pessoa que é antipática. Então, assim, a gente tem que, né, lutar com isso aí e ver essas diferenças. E quando você mostra simpatia com o seu estagiário, né, com essa pessoa que está ali, eu digo para eles, ó, o que nos separam são 3 fases de concurso, né? E repito sempre, sabe quem estuda, né? Porque eu sou juiz que eu sei não, eu sei porque eu estou estudando. O dia que eu parar de estudar e você continuar, você sabe, eu não sei. Então, o conhecimento, ele implica nesse sacrifício de constante atualização. Você tem que estar procurando, buscando, e vai atrás do Casaldade, vai atrás do Luiz Pedrosa para poder conseguir conhecimento, senão você não deslancha na vida, não. Você tem que procurar viver uma vida leve, não é isso? Então, é essa mensagem que eu levo para eles. Nosso tempo está, falando em milionário do tempo, né? O nosso tempo está começando a acabar, né? Está começando a acabar. Ó, a gente normalmente está terminando, Robert. Tipo assim, ó, diga para a gente aqui uma conquista que a gestão trouxe para você. O que é a coisa talvez mais importante? O que assim, mais marcou, né, quando você começou a lidar com gestão? Que diferença que ela fez para você? Eu vou dizer só uma coisa. Seria muita coisa, né? Mas a possibilidade de eu estar na minha casa sexta-feira, né, trabalhando em home office, entendeu? Isso aí a gestão me possibilitou uma coisa que você vai, mas isso aí todo mundo faz. Todo mundo faz agora, né? Porque antes para mim era impossível. Eu chegava no fórum às 7 horas da manhã, saía às 19, era de 7 às 7, né? Então hoje em dia, em função da gestão, em saber delegar, saber cobrar, em o grupo ter consciência do papel, ciência do papel, vestir a camisa. Eu também visto a camisa, como sempre vesti, mas agora está todo mundo hermanado, né? Então eu sei que se tiver algum problema, alguma coisa, a minha equipe dá conta do recado, dá conta do problema. Então eu posso ter um tempo para concentrar na minha casa e concentrar naquilo que é mais pesado, né? Então, no ambiente forense, você tem alguém te chamando, você tem que atender advogado, tem um estagiário que você tem que atender, que você tem que dar atenção, você tem um funcionário para discutir, você tem o seu assessor para poder trocar uma ideia. Você está em casa, de manhã, acorda cedo, sexta-feira, fica tranquilo, trabalha normalmente. Qualidade, né? Então, de vida, né? Qualidade, é isso que eu ia chegar, né? Que é justamente a qualidade de vida. Então, a minha qualidade de vida, com isso, melhorou. A gestão me deu qualidade de vida, entendeu? E eu acho que qualidade de vida para a equipe toda, não? Para a equipe toda. Para a equipe toda. Porque a pessoa trabalha sem a pressão, mas com amor. A pessoa trabalha sem a pressão e com amor. Isso aí, para mim, é fundamental. A qualidade de vida é fazer o que você gosta. Isso, para mim, é o primeiro ponto, né? E o segundo é que agora a minha vida está muito mais leve, né? Eu tenho essa possibilidade. Eu chego mais tarde no fórum. Mais tarde, assim, não preciso mais chegar às 7 horas da manhã para começar a minha rotina. Eu posso chegar no horário normal, no horário, né, que dá para poder trabalhar. Eu consigo trabalhar agora de uma maneira mais eficiente. Não só eficiente, mas eficaz. Aquilo que nós discutimos, né? No curso fala de eficiência e eficácia. Eu sou muito eficiente, trabalho muito. Mas eu retrabalho. Isso quer dizer, tiro a minha eficácia. Então eu tenho que trabalhar e resolver o processo, né, o problema de uma vez só. Aí eu fui eficaz. Eficiente eu faço muito. Eficaz eu faço uma vez só, né? Então, é fundamental isso aí. Excelente, Robert. Muitíssimo obrigado. Foi bom revê-lo depois aí de tanto tempo, né? Vamos manter aí o contato permanentemente. Nós estamos aí com o Instituto Ágil, vamos criar uma comunidade prática para discutir os problemas de gestão. Seria excelente se você pudesse participar dessa comunidade e contribuir com todo o conhecimento aí que você demonstrou. Pode contar comigo, eu vou copiar tudo que vocês fizerem, não esquenta não, estou aqui para... É isso que a gente espera, né? É assim que a gente vai multiplicar o... Podem contar comigo. Agora, eu vou cobrar pela live, eu quero um autógrafo no livro de vocês aí, vocês mandem para mim um livro autografado. Perfeito. Um prazer. Vamos encaminhar, tá bom? Perfeito, muito obrigado. Obrigado. Eu estou à disposição. Tá ótimo. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Tchau.